Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldanho Jovens Pensadores. Nós trouxemos aqui uma pessoa muito importante na representatividade feminina, uma pessoa que já está à frente da Comissão da Mulher na OAB já há alguns mandatos e hoje ela é presidente da comissão e veio trazer aqui para nós alguns questionamentos, alguns pontos de reflexão que são muito importantes para nós, mulheres principalmente, né? Homens também, claro, para que a gente possa mudar essa cultura que tanto aprisiona tanto a mulher quanto ao homem, que são obrigados a representar papéis nos quais ambos se sentem desconfortáveis. Então, vou passar aqui para minha querida, que eu admiro demais, conheço já há bastante tempo, tem um trabalho muito bonito, que é a doutora Isabela de Castro. Seja muito bem-vinda aqui. Primeira vez, mas que não seja a única, que venha muito mais vezes para acrescentar aqui boas reflexões para a nossa luta aí pela igualdade de oportunidades e igualdade de respeito, né, Isabela? Com certeza. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui ao seu lado. O seu programa tem, né, uma importância muito grande, principalmente quando a gente vai falar para os jovens, né, que são a nova geração, tão importante para a gente quebrar as barreiras e para, de fato, poder promover uma transformação social. Eu acredito que a única forma de nós mudarmos a sociedade e principalmente de quebrarmos esses padrões patriarcais que nós temos aqui é através da educação. E educação vem com os jovens, né? E o questionamento aos padrões, né? Que deixam infelizes ambos, né? Tanto a mulher quanto o homem. O homem também, talvez o homem até mais, né? Porque a mulher, porque educa, ela é mais flexível, porque a criança obriga que ela mude mais rapidamente. Mas o homem, ele é mais afastado da educação da criança. Ele não é tão desafiado como a gente 24 horas por dia. E ele fica mais empedernido. E eu acho que por isso mesmo ele é vítima também desse padrão que obrigaram esse tipo de comportamento, né? Que disseram que é... Aliás, essa é a cultura de gênero, né, que a gente fala tanto, que é tão mal compreendida, né? Cultura de gênero, você é mulher, sexo feminino, então você tem que se comportar como o gênero cultural, fabricado pela sociedade feminino. E aí é que dão os conflitos, né? Isso, é a questão dos estereótipos, né? É preciso romper esses estereótipos, é preciso dar liberdade para que todos se sintam bem nos seus papéis sociais, né? Principalmente bem consigo mesmo. Porque uma pessoa infeliz é uma pessoa que não consegue se desenvolver nem socialmente, nem profissionalmente, é uma pessoa que depois vai ter muitos problemas psicológicos e isso reflete em toda a sociedade. Então, eu acho que uma reflexão importante que é preciso aqui a gente ponderar, que quando nós estamos falando de igualdade de gênero, na importância dessa transformação social e de que as mulheres tenham mais direitos e mais oportunidades, nós estamos falando numa transformação que beneficia a sociedade por inteiro, homens e mulheres. Então, esse não é um assunto só de mulher, porque, como você disse, os homens muitas vezes vão se sentir desconfortáveis, vão se sentir até oprimidos, sem razão de ser, porque a mulher não quer roubar espaço deles. Nós não queremos ser superiores em nada, nós queremos apenas os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E tá aí a ONU, né? A Agenda 2030 tá chegando, né? E o nosso secretário-geral da ONU, ele diz que não é possível desenvolver nenhum dos objetivos de desenvolvimento sustentável sem a igualdade de gênero, que é transversal a todos os demais. Eu acho que essa colocação da ONU, que eu sempre gosto de usar como base aqui do início da discussão, é uma temática assim que tira qualquer preconceito da frente, né? Para dizer, esse assunto não me diz respeito. Diz. Você está preocupado com o meio ambiente, você está preocupado com as condições salariais, você está preocupado com o saneamento, você está preocupado com a segurança. Então, com qualquer assunto que você esteja preocupado, porque todos eles estão mapeados na Agenda 2030,
você precisa trabalhar a igualdade de gênero. Até na questão de violência na rua, na questão aqui da educação, da oportunidade de emprego, diz respeito a todos nós e a todas as esferas da sociedade. Isabela, você trouxe para cá, você sugeriu uma visão muito importante, porque a gente nota, e eu me lembro que há muito tempo atrás a Marta Suplicy, que foi precursora na história da igualdade de gênero, enfim, quando ela era deputada federal, ela fez alguns projetos de lei bastante avançados. Para a época, muitos ficaram na gaveta porque o Congresso não conseguiu sair do tradicionalismo para aprovar. Mas ela fez uma vez uma conferência feminina em Pequim, não sei se você lembra, muito tempo atrás, acho que na década de 90. E já naquela época, eu me incomodei porque era uma conferência só de mulheres. E aí eu pensei assim, pregando para convertido, né, como a gente diz, porque não adianta a gente conversar entre a gente e chegar a um consenso se a violência vem através do homem, né? Então ele precisa ser parceiro nessa discussão para que realmente a gente possa haver a transformação. E quando você me falou, né, o tema que você viria a debater aqui, que é justamente esse, eu achei isso mesmo que a gente precisa, né? Qual é a importância do homem nessa luta pela igualdade de oportunidades, nessa luta para acabar com essa violência contra a mulher? Qual é a importância do homem? É total, porque eu sempre digo, nós vivemos numa sociedade com homens e mulheres, então nós precisamos conviver. Como você disse, não adianta pregar para convertidos e a gente falar sempre dentro da nossa bolha, para mulheres que já são letradas, mulheres que são simpatizantes da causa. É preciso que a gente fure essa bolha, que a gente saia dessa caixinha e que a gente agora, na evolução do feminismo, comece a tratar e a trazer para a luta como aliados todos os homens e todas as mulheres. Lembrando que esses homens são filhos de mulheres. Então, o preconceito começa dentro de casa com as próprias mulheres que educam esses homens. É preciso que todos tenham consciência de que na hora em que você está educando, você é responsável. Você é responsável pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu afilhado, por todos os meninos que estão próximos de você, para que você já vá mostrando esse caminho. E eles, uma vez que tenham consciência própria, que tenham assim esse poder de decisão, é preciso que eles entendam e que eles sejam nossos aliados. E é preciso que as mulheres os recebam de braços abertos. E aí eu vou compartilhar com vocês, eu agora como presidente estadual, né, da Comissão da Mulher Advogada, eu passei a aceitar homens na comissão. E quando eu disse que a comissão teria participação masculina, eu fui bastante questionada. E muitas mulheres falaram, não, aqui é o nosso espaço, a gente não quer homem não vai ser bem-vindo aqui. E eu falei, vai ser muito bem-vindo sim, e nós vamos aceitar as inscrições dos homens, porque nós queremos que os homens façam parte do debate. E agora até nós temos conferências regionais por todo o estado. Começamos na semana passada por Jundiaí e eu fiz questão de que a mesa fosse paritária com homens e mulheres e os homens também falaram. Não como palestrantes, mas como debatedores, né? Então as palestrantes eram mulheres, a temática era feminina, mas eu quis ouvir a opinião deles. Porque se eu não tivesse convidado especificamente para vir compor a mesa e para estarem sentados ali, eles provavelmente não teriam vindo participar do evento. E depois, o mais legal foi o resultado. Eles ficaram muito felizes, dava para ver que eles estavam impactados com a discussão. Levaram a discussão depois para o conselho da OAB, que nós tivemos reunião agora, e falaram da importância e do quanto eles se sentiram também empoderados de estarem sendo ouvidos. Então, mas é uma mudança de paradigmas, né? É um rompimento. E é preciso ter coragem para a gente fazer esses rompimentos. Toda disruptura é difícil, né? E é
Mas o resultado é transformador e eu acredito na importância dessa transformação. E você trazendo o homem para a discussão, veja que interessante. A gente nota agora com as redes sociais, a gente tem acesso a tudo quanto é bobagem que todo mundo pensa, porque muita gente pensava bobagem, mas ficava com vergonha de falar. Agora, como é escondido atrás da tela, todo mundo fala. Isso é muito bom, porque você fica sabendo o que as pessoas pensam. E no caso dos homens, por exemplo, quando você não traz ele para discussão, e isso acontece ao contrário também, né? Quando os homens discutem alguma coisa que não trazem as mulheres, porque já diziam os gregos, né? Os gregos, existe um mito grego, né? Que é o do ser esférico, que é o ser que era homem e mulher ao mesmo tempo, né? E ele era tão perfeito que os deuses ficaram com medo desse ser esférico e aí dividiram esse ser ao meio, né? Por isso que as pessoas têm a lenda de procurar outra metade da laranja, vem desse mito grego. E isso aí, como os gregos sempre estão ensinando a humanidade, mostra pra gente que a gente não é completo se a gente não ouve o outro, né? Principalmente quem pensa diferente. Então veja como é importante. A gente vê na internet que existem muitos tabus masculinos em relação a essa história de que a gente precisa de igualdade de oportunidades, a gente precisa de respeito igual, ser considerado competente, ainda que mulher, porque diz assim, olha, sabe que ela como mulher, até que ela é esperta, dificilmente você escuta um homem dizer que a mulher é inteligente, ele diz que ela é esperta. Quer dizer, aí você já vê que tem uma nuance já diminuindo o valor. Quer dizer, ele não vê. E por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, Isabela, você lembra, a gente estudava só em classes femininas. No recreio, mesmo que o colégio fosse misto, tinha uma linha amarela que a gente não podia passar para o lado dos meninos, os meninos não podiam passar para o lado das meninas, metade do grupo era menino, outra metade menina, eram criados totalmente separados e um dia casavam. Pode dar certo? É complicado. Eu confesso, eu não vivi essa fase, meu colégio era misto desde sempre, mas é importante que eles se sintam bem uns com os outros e aprendam a se relacionar, né? Para que depois não tenha esse impacto. O que, assim, nós notamos é muita insegurança masculina frente a todo esse avanço feminino, né? E até isso muitas vezes repercute no sexo, repercute na posição deles, há muitas queixas relacionadas a isso. E aí vem muitos oportunistas querendo ensinar os homens a serem machos de fato, né? E aí eu queria trazer aqui para reflexão, assistam aquela minissérie Machos Alfa, tá na Netflix, é muito interessante, dá pra gente dar muita risada e ao mesmo tempo que a gente para e se questiona que papel é esse do macho alfa, né? E que eles querem doutrinar, que eles querem colocar e as consequências de você se comportar dessa forma. E existem muitos blogueiros hoje, influenciadores, que querem tirar proveito disso, né? Nós tivemos aí o Red Pill Campari, e que, na verdade, ele é apenas uma bolha, ele é apenas um exemplo, né? Que acabou vindo à tona. E até acho interessante, né, a gente contar o que é a história do Red Pill. Ela vem do Matrix, do filme, aonde era oferecida uma pílula azul ou uma pílula vermelha, que era a Red Pill. E a pílula azul, se você tomasse, você ia continuar sem conhecer as diversidades da vida, sendo levado ali, meio que alienado. E se você tomasse a pílula vermelha, se abriria todo um mundo de conhecimento para você, só que esse conhecimento tinha um preço, porque era o inconformismo com a situação. Então é perguntado por o protagonista, você quer aceitar o desafio de tomar a pílula vermelha ou você quer ficar no mundo medíocre e cotidiano da vida azul? E ele escolhe a pílula vermelha e daí se desenrola todo o filme. Então hoje em dia, quando você quer falar que você está propondo um desafio, você pergunta, você topa tomar a pílula vermelha, o Red Pill? E aí esse blogueiro, né,
ele faz uma brincadeira, entre aspas, onde ele está no bar tomando um Campari e uma moça se aproxima e pergunta se ele não prefere uma cerveja e insiste na cerveja. E aí ele diz, olha só, a mulherada querendo nos conformar, a mulherada querendo fazer até a escolha da nossa bebida, você não pode confiar na mulher, não pode deixar a mulher vir à frente. E daí ele sai com todas as colocações dele, muito infelizes. E como ele disse que as mulheres não podem ter espaço no mundo, tem que ser subservientes, tem que ser absolutamente submissas, a mulher não pode ter personalidade, e sai falando aí uma série de bobagens. Muitas feministas acabaram fazendo posts e falando, isso tomou uma magnitude, e aí ficou conhecido como o Red Pill do Campari. E é importante, eu acho que a gente trazer, como você falou, as mídias sociais agora trazem de tudo, né? E só que é preciso que as pessoas, quando estão vendo toda essa mídia social, toda essa informação, tenham discernimento e façam pesquisas para saber o que é fake news, o que não é, o que tem procedência, aquilo que não é. Porque às vezes muitas pessoas maldosamente colocam verdades, supostas verdades que na verdade não são verdades. Então você precisa sempre checar as informações, checar as fontes, porque vem muita informação truncada, vem muita informação distorcida e vem muita informação mentirosa. Então procure sempre checar essas fontes todas e vá fazer a sua avaliação do conteúdo de uma forma realmente imparcial. Procure checar, procure ver o que diz a história, os gregos, como nós estávamos aqui falando antes, ou nem precisa ir tão atrás, procure aí fontes seguras que possam realmente lhe trazer informações e bases para você estar falando. A ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, eu considero que é um organismo idôneo, é um organismo que representa todas as nações, né? Inclusive o Brasil. A Agenda 2030 é um pacto do qual o Brasil é signatário, junto com a maioria dos países, aonde também muitas empresas, né, privadas fazem parte, muitas entidades públicas também fazem parte, são signatárias. Então, assim, eu acredito que é uma boa referência. Assim como essa, tem muitas outras para você procurar e para você se informar, e aí você, então, faz a sua pesquisa. E eu quero contar um caso muito engraçado e triste ao mesmo tempo. Semana passada eu fui fazer uma palestra sobre igualdade de gênero. E quando eu cheguei lá, eu comecei e perguntei para a plateia, quem aqui é feminista? E 3 pessoas se levantaram a mão muito timidamente. E aí eu, para brincar, para descontrair, falei, acho que está todo mundo tímido. E a apresentadora do evento, que era uma comunicadora profissional, não era uma simples cerimonialista, pegou e falou para mim, de uma forma até assim meio truncada, eu não levantei a mão porque eu não sou feminista, eu não acredito e não concordo com isso. Eu falei, tá bom, nós vamos conversar, né? Eu estava ali meio perdida, não tinha nada a ver com feminismo nem com direito, era um evento de entidades masculinas. Quando acabou, que eu acabei de falar, aí eu falei, quem aqui é feminista agora? E todos levantaram a mão. Aí eu fiquei muito feliz. A comunicadora veio me abraçar e falou, nossa, eu aprendi tanto aqui hoje. Eu falei, que bom. Então vocês compartilhem a informação, levem adiante. E se houver alguma dúvida, peçam para fazer uma simples consulta ao dicionário. Dicionário, gente. Ajuda, né? Você pode não ter mais aquele dicionário de papel que a gente tinha, mas tem dicionário online. Mais tem fácil Google, ainda, né? mais fácil. Só dá um Google e procura lá o que é feminismo. Me responde ela, para minha surpresa. Eu pesquisei enquanto a senhora estava falando, porque eu não acreditei quando a senhora começou a explicar. E eu fui ver e vi que a senhora estava falando a verdade. Gente, aquilo para mim foi um tapa na cara ali, porque ela falou no microfone, ali ao vivo, para todo mundo. E então, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz de que ela confirmou que estava tudo ali que correto, assumiu, né? Que mudou a opinião, mas ao mesmo tempo ali a dúvida, o quanto é grande, mesmo diante de uma plateia extremamente qualificada e de profissionais ali gabaritados, né?
com nível superior. As pessoas não confiam mais nas pessoas, elas confiam no Google, né? Eu falo muito lá em casa. Às vezes meu marido perguntou, meu filho pergunta alguma coisa para mim, eu falei assim, eu não vou responder, vocês vão no Google, porque a gente responde, eles vão conferir no Google, então vai direto no Google, né? Porque até parece que ali quem é que escreve? Você nem sabe quem foi que escreveu aquilo que está lá. Mas aí a gente vem, porque nem tudo que está ali, a informação está correta, às vezes foi colocada de uma forma ali torta, uma Wikipédia, por exemplo, que é ali de colaboradores, de repente tem uma informação também que não está correta. Agora nós temos aí o ChatGPT, que também a gente precisa, acho que isso até é tema para um evento só para a gente discutir, só tem informações atualizadas até 2021, ele muitas vezes faz ali uma dedução errônea, mas o bom é que ele aceita que ele erra. Quando a gente fala para ele que ele está dando a informação então, errada, tá na frente de e a gente humanos. Aponta, ele tem respondido, eu tenho pesquisado bastante sobre a temática. Então, assim, são novas formas de conhecimento, mas as pessoas querem realmente ir lá nas mídias sociais, ir lá na internet para confirmar. Então, aí eu faço convite para vocês, vão lá e procurem o que é feminismo. Vão lá e procurem e vão se informar que o letramento é muito importante. O que significa a igualdade de gênero e o que isso pode trazer de bom para a nossa sociedade. É isso mesmo. Com essa história da gente acessar as informações com muita celeridade, com muita facilidade hoje, né, Isabela? A gente esquece, inclusive outro dia foi, acho que a Lúcia Teixeira que escreveu, acho que foi ontem, na Tribuna, ela escreveu um artigo, inclusive sobre o ChatGPT, né, que tem garotos que já estão programando, né, ele fazer a lição e a impressora 3D escrevendo, que é para entregar o trabalho, né. E eu sempre, quando eu vejo essas publicações, eu gosto de comentar o seguinte: a diferença do ser humano para os outros animais, e agora até para a tecnologia, é que o ser humano cria, né? E os animais aprendem por repetição, a gente sabe disso, nós também aprendemos, mas nós só viramos seres humanos mesmo, quando a gente se humaniza é quando a gente cria. Então veja, não adianta você ter todo... Aliás, eu vi hoje uma citação até do Carl Sagan, dizendo exatamente isso. Não importa o quanto de conhecimento você tem, mas o que você faz dele. Isso, perfeito. Então veja, quando você observa e você está aqui compartilhando seu vasto conhecimento com a gente, generosamente, poucas pessoas dão tanto valor para isso, porque é muito valor você ter acumulado esse conhecimento e vir compartilhar. Isso é uma generosidade que não tem igual. E você tem uma visão sua de tudo que você aprendeu e que você vem trazer aqui. Coisa que o ChatGPT e o Google também não tem, porque eles são... Se você for procurar no Google, então eu procuro no Google em vários lugares, você vai ver que a explicação é a mesma em todos os lugares. Não, mas não me satisfaz, eu quero outras versões, outras visões. Não tem. Quer dizer, então, você que faz essa compilação, você sente, você imagina e você constrói. Qual é a inteligência artificial que faz isso? Outro dia eu vi uma oração feita pelo ChatGPT. Aí eu li a oração todinha, Deus, né? Aí você percebe, claro, não pode ser de outro jeito, que ele pegou um monte de palavras e ordenou em forma de oração. Aí você diz, tá, tudo bem, cadê a criação aí? Cadê a emoção? Né? Porque acho que a criação ela está muito relacionada à emoção. Perfeito. Então, quando ele está lá, por mais que ele vai sempre estar fazendo tudo racionalmente, né? E aí acaba muitas vezes que as informações ali colocadas acabam sendo muito rasas, porque assim, não tem, como você falou, esse compilamento com a emoção, não tem esse compilamento ali da criação. Ele apenas juntou e os algoritmos mostraram para ele que fazia sentido construir daquela forma e assim ficou. Os textos, no geral, são muito bons, mas não são profundos e não exprimem emoção. Então, e às vezes a emoção muda a sua forma de sentir aquilo. Claro. Ora, por que eu estaria aqui compartilhando conhecimento se não fosse pela emoção
de estar podendo fazer esse compartilhamento e essa transformação social na qual eu acredito. Então, cadê aqui esse eixo para nos levar adiante, para nos seguir, né? E vocês vejam assim, voltando aqui para a nossa temática, né? O quanto que é importante nós falarmos nessa transformação social, nesse letramento para todos. Não importa se é uma pessoa mais simples, mais humilde, com bom nível cultural ou não, qual é o nível social dela, porque as questões de violência de gênero, de falta de respeito e de desigualdade, elas perpassam a todos. E aí eu gostaria de comentar aqui o episódio recente do BBB, que culminou com a expulsão de 2 participantes, né? Nós tínhamos aqui uma visitante de intercâmbio, uma festa, muita bebida. E é importante que a gente não use a bebida como desculpa, tá? Porque se a gente permitir usar a bebida como desculpa, uma série aí de crimes seriam perdoados porque não tinha controle daquilo que eu estava fazendo. Quando você tomou a decisão de usar a droga, de usar a bebida ou qualquer outra coisa, você assumiu o risco e você não pode usar isso como uma desculpa. Chega a ser agravante e não atenuante. Exatamente. Enfim, estavam lá, um deles veio se aproximar e querer roubar o beijo e querer passar a mão, e tudo isso é importunação sexual. O corpo da mulher é dela, não é objeto para ser desfrutado pelo homem ou por qualquer outra pessoa que se entenda no poder e na possibilidade de fazer isso, tá? Não é assédio, é importante a gente diferenciar, porque assédio sempre implica num nível hierárquico superior. Ali não, ali eram todos colegas que estavam fazendo parte do programa, ali da festa, então é importunação sexual. Com relação ao primeiro participante, né? Com relação ao segundo participante, que foi lá e que a dominou e que usou a força para mantê-la ali parada, fazendo que se deixasse, provavelmente aquilo lá seguiria mais com avanços, né, mais sérios, aí já configura um estupro. Foi por isso que a Rede Globo soou o alarme e foi por isso que interrompeu. E que a delegada, logo no dia seguinte, instaurou o inquérito e eles acabaram sendo expulsos. Então, é importante que a gente dê a devida importância àquilo que acontece, e a atitude da Rede Globo foi exemplar como uma forma didática de mostrar para a população que esses comportamentos abusivos não são mais tolerados. A mulher objeto que está lá disponível para ser usada e abusada não tem mais espaço na nossa sociedade. Mas é difícil para esses homens entenderem toda essa transformação, essas mudanças. Porque realmente elas vêm ocorrendo muito rapidamente, né? Os últimos 100 anos, tudo aquilo que veio, né? Direito ao voto, direito a poder estudar em universidades, Estatuto da Mulher Casada, que permitiu que a mulher pudesse ir trabalhar independente do consentimento do homem, ter sua própria conta bancária. Depois aí... Mudou muito rápido, né? Pílula anticoncepcional, onde a mulher passou a poder decidir se ela queria ou não queria ter filhos, né? A questão aí da Constituição Federal, onde finalmente nós tivemos assegurado o nosso direito de igualdade. E depois eu diria assim que também nos chama muita atenção a questão do Código Civil, que acabou com o pátrio poder, substituindo pelo poder familiar. Então assim, isso muito brevemente, pegando assim alguns poucos pontos para demonstrar como aqui nesses últimos anos foi modificada a nossa sociedade, não só em termos aqui sociais, como em termos legais. Querida, infelizmente o programa acabou, mas você vai voltar mais vezes porque você tem muito a compartilhar e eu vou cobrar de você. Nem fizemos intervalo porque é muito importante esse assunto e eu gostaria que a gente continuasse a falar sobre isso, porque a gente só transforma quando conhece. Obrigada e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu gostei, eu sou a que mais aproveito, é que mais aprendo e espero estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas com reprise segunda-feira às 17h30. Lembramos que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.